Bom dia, queridos. Eu gostaria de falar sobre o poder da fé. Eu quero fazer a pergunta que Cristo fez aos seus discípulos: tendes fé em Deus? Se você tiver fé, nada lhe será impossível, porque tudo é possível ao que crê. Foi o que Cristo falou. Mas eu quero abordar a questão da fé que olha para frente, a fé racional e não só a fé emotiva, mas a fé que crê no impossível, a fé que vê o invisível, a fé que crê no sobrenatural, a fé que crê nas promessas, a fé que toma posse, a fé que olha para frente, a fé que não duvida no coração, a fé que confia a despeito das circunstâncias e da situação. Esta fé, a fé que aquele homem que tinha um filho possesso de um espírito maligno e pediu aos discípulos para que o curasse, e os discípulos não conseguindo, aquele homem foi e pediu a Jesus que se Jesus pudesse fazer alguma coisa, tá, o fizesse. E Jesus o repreendeu dizendo: se tu podes, tudo é possível ao que crê. E vem essa pergunta: você crê de todo o seu coração que Deus pode fazer algo para mudar a tua vida? Jesus fala sobre o poder da fé. Ele diz: tendes fé em Deus? É uma pergunta, cabe a você responder. Mas Jesus, ele acrescenta: em verdade, se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que se diz, será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedides em oração, crede que recebestes e será vosso. Então a questão de acreditar e confiar. O autor do livro de Hebreus diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se espera. Foi por ela que os antigos alcançaram o bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível foi feito daquilo que não se vê. É essa fé que eu gostaria de transmitir para você, não a fé somente levada pela emoção, pela situação favorável ou quando as coisas vão bem, mas a fé que acredita e que é provada nas dificuldades, nas tribulações, né, na situação difícil, nos momentos de dor e de perdas e percas e de lutas e de aflições. É essa fé que prova seu coração, e é essa fé que eu quero transmitir para você hoje, para que você possa aprender e colocar em prática, olhando para frente como Abraão, que foi um exemplo disso. Que quando Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, lembramos que naquela época só saía da sua nação ou da sua pátria se a pessoa fosse um fugitivo ou um ladrão. Mas Abraão, ele não se preocupou com o que as pessoas iam pensar a seu respeito. Ele acreditou na palavra de Deus e saiu com uma fé inabalável, crendo que o que Deus havia falado com ele, Deus era poderoso para cumprir. É essa fé, meus queridos, que nós precisamos colocar em prática. A fé no Jesus de hoje, no Jesus presente, no Jesus de amanhã, no Jesus que nos ama, que conhece o nosso coração, que sabe de todas as coisas, que é poderoso para fazer aquilo que ele prometeu na sua palavra. É essa fé que está sempre olhando para frente. É essa fé que você tem que ter, né, junto com o apoio do Espírito Santo, para que você possa vencer os desafios da sua vida. Você não pode tirar os olhos de Cristo, como Pedro, que quando viu Jesus ali caminhando sobre as águas, ele disse: Senhor, se é o Senhor, então me permite que eu vá até aí onde o Senhor está. Então, fitando os olhos em Cristo, ele tirou os pés do barco e ele foi em direção a Jesus. Mas quando ele olhou para as circunstâncias e sentiu, né, os ventos que sopravam, ele teve medo, tirou os olhos de Cristo e começou a afundar. Quantos cristãos agem dessa mesma forma? Enquanto estão olhando para Jesus, estão com aquela fé inabalável e estão caminhando sobre as águas, mas quando ele olha para as circunstâncias, começa a dar ouvidos, né, às reclamações, às murmurações, às dificuldades, à crise, às perturbações, e se abalam e tiram os olhos de Cristo, olha para a sua situação, seus limites, seus recursos, suas dificuldades, e começa a afundar, assim como Pedro também. Precisamos ter essa fé, uma fé suficiente para que você possa andar sobre as águas e não afundar. Uma fé poderosa para fazer você alcançar os lugares altos e conquistar e vencer no nome desse Deus poderoso e maravilhoso, baseado nas suas promessas. Nós temos aqui Jesus nos ensinando sobre fé, sobre o poder da fé.
Não importa o tamanho da sua fé, ainda que seja tão pequena como um grão de mostarda, se você crer de todo o seu coração, ela é possível e capaz de remover montes e montanhas diante de você. Então, eu fico com essa pergunta: tendes fé em Deus? Então responda isso para o Senhor e coloque em prática a sua fé. Que Deus te abençoe, um beijo no coração, fique com Deus.